Bom dia pessoal e queridos, aqui Fanfics apresentando a fanfic Naruto o mais novo desafiante capítulo 56. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 56. Hora zero. A poeira baixou enquanto Sakura estava com as mãos ainda estendidas após uma explosão de seu Hadouken mais poderoso, seus olhos fixos em Naruto em choque e admiração. Ele estava a menos de 6 metros de distância, com um braço apontado para ela e outro apontado para longe de qualquer coisa que pudesse ter sido destruída. Caindo frouxamente de sua pose até os joelhos, Sakura zombou e não pôde deixar de sorrir lentamente. Você conseguiu. Ela sabia que ele conseguiria, mas seu coração palpitou ao ver isso em primeira mão. Uma trilha foi queimada no chão no espaço entre eles. Sakura atirou seu Shinku Hadouken direto nele. Ela não queria, e tinha medo de machucá-lo gravemente o tempo todo devido ao quão mais fortes seus ataques de Ki eram agora, totalmente capazes de matar seus alvos, mas Naruto insistiu, dizendo que era um dos coisas mais importantes que ele jamais pediria a ela para fazer. Ele nunca pediu nada a ela, então ela cedeu com relutância. Naruto não apenas manteve sua posição contra o ataque assassino, ele o redirecionou. Parado de lado, quem observou, batendo palmas lentamente depois que a poeira baixou e o som do estrondo do ataque se dissipou no ar. Ele estava ajudando Naruto a treinar para uma luta contra alguém com uma base semelhante no estilo de luta. Ele também foi quem sugeriu que Sakura disparasse algo pesado em Naruto em primeiro lugar. O foco de quem era garantir que Naruto estivesse preparado para a parte física de sua arte marcial. Quando se tratava do sparring, ele era absolutamente implacável. Qualquer coisa que ele tivesse a coragem de lançar em Naruto a toda velocidade durante uma luta ainda não seria nada comparado ao que Akuma traria quando a coisa real acontecesse. Sua manipulação de Ki bruto estava abaixo da de Akuma, Ryu e até mesmo de Sakura neste momento, mas quando se tratava do corpo a corpo real, ele era filosoficamente superior a eles. Ainda assim, o que ele acabará de ver? Parabéns, garoto, disse Ken, você acabou de interromper um ataque de grande sucesso. Apenas ficar de pé diante de algo assim exigia muita coragem, mas ter a presença de espírito para usar uma técnica para transformá-lo de volta. Não acho que dizer que ele tem coragem seja um elogio suficiente aqui. Naruto não sorriu arrogantemente, nem riu de seu próprio sucesso. Ele apenas olhou para as mãos e cerrou-as em punhos. Eles estavam entorpecidos, mas ele ainda se sentia bem. Este era o jutsu que faria ou acabaria com a luta mais importante de sua vida. Sakura deu um pulo e correu até Naruto, jogando os braços em volta do pescoço dele para um grande abraço. Você conseguiu! Você terminou! Ela quase poderia ter chorado. Ela não achava que significaria tanto finalmente ver isso acontecer, mas aconteceu. Naruto apertou a cintura da garota, fechando os olhos e suspirando de profundo alívio. Um forte contraste com seu comportamento habitual. Esta tinha sido a parte mais importante de seus preparativos, e ele precisava saber que a técnica de redirecionamento era utilizável contra um ataque que sem dúvida o mutilaria ou até mesmo o mataria. Se o atingisse diretamente. Ele sabia porque ela estava feliz. Ela conhecia a essência do plano dele quando se tratava do motivo para aprender a técnica de redirecionamento. Vê-lo realmente usá-lo e enfrentar seu melhor ataque sem nenhum arranhão enquanto fazia isso lhe deu esperança. Espero que Naruto não perca. Espero que ele não acabe sendo uma mancha espalhada pela orla do Pacífico. Ter esperança. Sim, ele era bom nisso. XXX, com Rio, Monte Mikagura, Japão, Dojo de Gouken, subir a montanha onde ele passou toda a sua infância e adolescência trouxe uma onda de nostalgia que Rio não esperava ao retornar ao único lugar que ele já chamou de lar. Ele se lembrava de percorrer o caminho pouco conhecido para cima e para baixo, indo e voltando do pequeno dojo, dia após dia, durante anos, primeiro sozinho e depois com quem quando ele começou a treinar lá também. As coisas eram muito mais simples naquela época. Treine para ser o mais forte. Isso era tudo o que havia para fazer.
E foi assim que as coisas permaneceram, mesmo então. Acontece que as coisas continuavam atrapalhando. Ele não tinha voltado desde que partiu para viajar pelo mundo e tentar enfrentar os mais fortes que o mundo tinha a oferecer. Definitivamente era hora de um retorno. Ele não conseguia pensar em nenhum momento melhor sabendo que Gouken estava realmente vivo e bem, e não conseguia pensar em nenhum motivo melhor para voltar do que pedir o conselho de seu mestre. O problema com Akuma, Sakura, o Satsui no Ado e tantas outras coisas estavam surgindo à distância. Ryu esperava que ficar lá por alguns dias lhe desse alguma clareza. Ele queria algum tipo de orientação. Uma forma de encontrar uma solução para as diversas situações que o rodeiam. Sentado em frente ao pequeno prédio do dojo que foi seu lar em sua juventude, Ryu apoiou sua mala de viagem ao lado do corpo antes de olhar. Seu amado mestre ficou ao lado dele antes de sentar-se para acompanhá-lo. Os dois homens reservados simplesmente sentaram e olharam para a paisagem, e realmente parecia como nos velhos tempos, na época em que eles não tinham nada além da companhia um do outro. Foi uma época em que Ryu podia esperar receber orientações e conselhos de Gouken sem procurá-los ativamente. Mas agora, parece que ele chegou à fonte de tanta sabedoria como se fosse um homem com sede, retornando ao poço que lhe trouxera uma quantidade incalculável de água em sua juventude. Gouken não o aconselhou, porque honestamente aquele não era mais o lugar dele. Ryu era um adulto. Um artista marcial de reputação mundial, reverenciado em dezenas de nações em todo o mundo. Ele não tomaria decisões por ele, nem lhe diria como viver. Ele só podia fazer sugestões, como fez com a jovem Sakura. No final, cabia ao ouvinte interpretar e aplicar o que lhe era dito. Mestre Gouken, Ryu finalmente disse, sentindo o peso de seus próprios pensamentos e expectativas, eu sinto que estou perdendo alguma coisa sobre tudo isso. Sobre Sakura, e meu próprio crescimento, o que aconteceu na noite em que ele brigou com Naruto ressoou com ele. Ele não conseguiu se livrar disso e apenas afirmou abertamente que Naruto estava errado sobre qual era a coisa certa a fazer, eu sinto como se houvesse algo fundamental que não estou conseguindo entender. Ele não respondeu a princípio, mas esse era simplesmente o seu jeito. Em vez de simplesmente falar, Gouken desejava medir suas palavras com cuidado, tanto para transmitir seu ponto de vista quanto para fazê-lo da maneira que fosse mais fácil para o ouvinte entender. Para Ryu, a melhor maneira no passado era ser direto. O velho voltou-se para seu filho adotivo e protegido. Ryu, chega um momento na progressão de cada artista marcial em que eles têm que descobrir o que defendem, se desejam continuar em frente. Explicou ele, batendo na cabeça e então, em seu coração, você deve encontrar um foco tangível para suas energias que lhe trará paz para pensar. Um equilíbrio. Ser o mais forte é uma meta pouco clara a ser almejada. Não havia uma maneira real de medi-lo. Havia pessoas no mundo mais fortes do que Ryu conhecia, e até além. Para ser ridículo, e se houvesse vida em outros mundos? Ele então se preocuparia em tentar provar que é superior em combate a todos os seres da galáxia. E se houvesse outras dimensões também? Era uma meta intangível não apenas por causa disso, mas porque era uma meta que ele nunca poderia manter e manter. Eventualmente, Ryu envelheceria. Ele eventualmente desaceleraria um passo. A condição de seu corpo acabaria por atingir seus limites, e então tudo iria por água abaixo. Foi a natureza. Sempre havia alguém mais forte, e se não houvesse em determinado momento, haveria mais tarde. Mesmo que ele alcançasse essa conquista em um grau satisfatório em sua mente, um dia ele não seria mais o mais forte e então encontraria o inevitável fim da linha com sua derrota. Se havia algo que estava claro até agora, é que Ryu não aceitou muito bem a perspectiva de derrota. Ryu franziu a testa em pensamento e consideração. Isso ia contra certas coisas que ele havia determinado por si mesmo. Nada importava, exceto a luta. A progressão constante e disciplinada de suas habilidades, não entendo. Como vou descobrir o que é isso? Não consigo pensar em nada parecido. É realmente uma coisa tão vital. Você não precisava ser um adulto grisalho para encontrar o centro do seu universo, aquilo que manteria seus pés no chão. Não é tão terrivelmente difícil. É algo que deveria vir naturalmente, disse Gouken, por um lado,
quem conseguiu. Se você quiser outro exemplo, o garoto por quem Sakura se apegou já fez isso. Também, isso ficou claramente evidente quando ele conheceu Naruto pela primeira vez. Idade, experiência e diligência não têm nada a ver com isso. Não é algo que você pode buscar conscientemente. É algo que vem até você, mas apenas se você estiver aberto o suficiente para aceitá-lo. Estava sendo necessária a maior parte da capacidade de compreensão de Ryu para acompanhar. Ele não poderia procurar por isso? Então, como ele saberia quando descobrisse o que era isso? E era para ser algo concreto? Por que parecia tão abstrato quanto Gouken disse que era o objetivo de sua vida? A testa franzida de Ryu era evidência suficiente de que ele não entendia ou ainda não via isso como importante. Possivelmente ambos. Assim, Gouken continuou. A maneira mais fácil de transformar Ryu em algo era apelar para seu uso no que diz respeito às artes marciais. Se você precisar de uma razão prática, isso ajudará a criar técnicas que melhor se adaptem às suas próprias dinâmicas e filosofias. Do ponto de vista metafísico, se você continua a lutar e a crescer sem nada pelo que defender, você pode se ver perdido. Ganhar poder apenas por conquistá-lo nunca trará todo o potencial de alguém. Por quê? Tentar quebrar limites e ir além dos patamares atuais é melhor feito com um senso de urgência. Gouken disse a Ryu com um sorriso malicioso: treinar para melhorar é muito bom, meu filho, mas na minha experiência, a maior força surge quando é realmente necessário. Ficou claro de quem ele estava falando. O círculo de crianças da cidade de Aora. Era óbvio. Naruto e Sakura não eram as mesmas crianças que ele enfrentou em um aeroporto em Hong Kong por diversão. Os dois sozinhos ficaram mais fortes ao longo de um ano inteiro do que ele pensava ser possível, na medida em que conseguiram ultrapassá-lo. Se Naruto já não tivesse. E eles encontraram uma necessidade. Claro que eles encontraram uma necessidade. Ele nem precisou fazer tal pergunta. O enorme perigo em que eles estavam desde que ele veio à cidade pela primeira vez sozinho teria sido suficiente para fazê-los se preparar para lidar com isso. Não eram apenas Naruto e Sakura. A garota ninja, Kami, a herdeira Kanzuki e amigo de Naruto, Batsu. Até mesmo o amigo de Naruto, Uchiha Sasuke, aumentou seu jogo em resposta. Todos eles encontraram seus motivos? Coisas reais para manter sob controle. Agora ele parecia estar entendendo, pelo menos um pouco. Gouken acenou com a cabeça em confirmação, sim. Eles encontraram razões para dar saltos e limites em força, enquanto sua única preocupação tem sido garantir que você seja mais forte do que a próxima pessoa à sua frente. Apenas ser mais forte por si só não era suficiente para encontrar esse avanço para o próximo nível? Mais uma vez, tal pensamento ia contra os próprios fundamentos do entendimento de Ryu. Ryu se levantou e levou sua mala de viagem com ele, jogando-a nas costas antes de se virar para Gouken e se curvar. Obrigado por sua hospitalidade, mestre. Acredito que aprendi o que esperava. Foi tão bom vejo você de novo, ele terminou, realmente feliz por ter visto seu mestre mais uma vez. Mas a estrada chamava. Você também, meu filho, disse Gouken antes de estender a mão e colocar um chapéu cônico e chato na cabeça de Ryu para ele viajar. Tome cuidado. Seu verdadeiro potencial ainda não foi realizado, e eu sei que você será maior do que eu jamais poderia sonhar. Ryu se levantou e ajustou o chapéu na cabeça com um sorriso largo e verdadeiro no rosto. Voltarei em breve para uma visita. Há coisas que preciso cuidar primeiro. Isso era exatamente o que ele precisava para começar a resolver as coisas. Qualquer que fosse sua resposta para se tornar o tipo de homem que Gouken sabia que poderia se tornar, ele a encontraria. Um dia ele pretendia cumprir a crença de Gouken de que ele seria o maior lutador de todos. XXX, cidade de Aora, Japão, mansão de Karen. Faltavam alguns dias para a futura luta com Akuma, e quanto mais próximo aquele dia parecia chegar, mais fechado o grupo normalmente unido de jovens da cidade de Aora parecia se tornar. Eles se mantiveram principalmente sozinhos à medida que sua preocupação com o resultado crescia, mas Naruto os manteve informados, mesmo que vê-los deixasse ainda mais preocupados.
Mesmo que ele não estivesse consciente de permitir que alguém de quem gostasse naquele campo de batalha, ele queria que eles estivessem bem cientes de como ele iria fazer o trabalho. Estou incerta sobre esse Naruto-san. Karin admitiu com uma carranca pensativa, preocupação claramente evidente ao dar seu ponto de vista sobre o assunto. Você está confiando fortemente em várias características não relacionadas de seu oponente para garantir o sucesso do seu estratagema. Na minha opinião, se um aspecto falhar, temo que você ficará perdido. Ele estar perdido durante aquela luta significava que ele provavelmente perderia a luta, e ele perder aquela luta muito provavelmente significava que ela o perderia. Quando ela disse que tinha medo de que ele ficasse perdido, ela realmente estava falando sério. Olha, planejar merdas não é meu forte. Eu sou mais o tipo de cara que se ajusta rapidamente. Naruto admitiu resmungando ao ouvir as dúvidas sendo enviadas em sua direção, mas para eu, Akuma é o tipo de pessoa que luta de uma maneira o tempo todo. Se ninguém jamais foi poderoso o suficiente para forçá-lo a se desviar do seu método normal de combate, por que você escolheria isso? Essa foi a base por trás da abordagem planejada. Mesmo que ele já tivesse lutado contra Naruto uma vez, assim como Sasuke, Sakura, Ken e Ryu, o fator comum em todas essas lutas foi que Akuma lutou quase da mesma maneira todas as vezes. O que até certo ponto tornava previsível. Ainda assim, só porque Naruto sabia como Akuma iria lutar não significava que ele estava pronto para suportar isso. Não, isso apenas o ajudou a formular uma maneira de conseguir o que queria da batalha contra o fim das coisas do demônio furioso. Ele nunca havia traçado estratégias para uma batalha com ninguém em sua vida, pelo menos não antes. Além disso, Naruto disse com confiança, tentando amenizar suas preocupações, essa coisa toda foi aprovada por Khan. Karin sentiu que algo nessa lógica estava errado. Kami era a mais adepta taticamente de todas. Se houvesse uma maneira de lutar contra alguma coisa, era mais do que provável que ela soubesse como fazê-lo ou encontrasse uma maneira de fazer isso. Muito pouco do que Naruto havia contado a Karin parecia para ela algo que o pequeno e fofo assassino teria provado. Kami-san aprovou seu plano. Você disse. Sim, eu contei tudo isso para Khan primeiro, e ela pegou o suficiente das ideias ruins e veio com outras melhores para fazê-la se sentir melhor por eu ter feito isso. Naruto explicou, visivelmente murchando ao se lembrar de como Khan me havia hackeado longe de seu plano original. Ela nem foi legal com isso do jeito que você está sendo. Ela apenas me disse que se eu fizesse as coisas de uma certa maneira, eu definitivamente morreria. Bem, isso fazia mais sentido. Bom, havia tantas maneiras de fazer as coisas passarem pela cabeça de Naruto. Na experiência de Karin, a abordagem mais fácil era simplesmente forçá-lo ali mesmo. Muito bem, Kami, então esta é apenas uma versão revisada de um plano ainda mais imprudente? Estremeço ao pensar no que era antes. Não foi aprovado por Kami, apenas aceito por Kami. Houve uma diferença. Este último simplesmente implicava que era simplesmente o melhor que poderia ser feito numa determinada situação, e não que fosse um método estabelecido a ser seguido. No final, Kami aceitou, porque ela, entre todas as pessoas, com sua lealdade completa e incondicional a Naruto, não seria a única a impedi-lo de fazer algo. Bem, isso é o que eu tenho. Naruto disse a ela, levando a conversa a uma conclusão definitiva. Os dois ficaram em silêncio enquanto Karin olhava para o chá na mesa à sua frente. Sem dúvida, agora estava gelado. Foi servido para ela por seu mordomo quase meia hora antes de ele deixar ela e Naruto sozinhos. Você está com medo? Ele perguntou a ela do nada. A pergunta séria fez com que ela se sentasse ereta. Kanzuki Karin não admitia fraqueza de qualquer tipo tão prontamente, muito menos medo de outra criatura viva ou de outra criatura viva, claro que não. Ela protestou em voz alta antes de ver a expressão séria no rosto de seu amado. Você está dizendo que está impossível. Não ele, que enfrentou inimigos com os quais a maioria das pessoas no mundo nunca poderia ter sonhado. Não ele, que era sua força e coragem quando não havia razão para ela ter alguma. Esta era uma pessoa que ela poderia ter dito sem dúvida em sua mente que não temia nenhuma criatura mortal existente. Pelo menos, ela teria feito isso até aquele exato momento. Sim,
Estou totalmente assustada. Os olhos de Karen se arregalam em completa surpresa. Naruto nunca havia admitido ter medo de enfrentar qualquer coisa antes, pelo menos que ela soubesse. Naruto viu isso e sorriu para ela, surpreso. Ela sentiu lenta e incerta. Sabe, acho que você se esforça mais quando está com medo. É quando funciona melhor para mim, eu acho. Mas você. Karen se esforçou para encontrar as palavras diante do sorriso nervoso de Naruto. Você é a pessoa mais corajosa que conheço. Se como você pode ter medo? Ser corajoso não é nunca ter medo de nada, Naruto disse a ela, colocando as mãos em seus ombros. Ser corajoso é quando você está morrendo de medo de alguma coisa, mas você enfrenta isso de qualquer maneira. Depois de dizer sua parte, ele franziu a testa e tentou tirar um pouco da gravidade da conversa. Você é a única pessoa para quem eu já disse isso, e ainda vou reorganizar o rosto dele. Então, se alguém perguntar, não, eu não tenho medo daquele idiota. Por quê? Se todo mundo soubesse que eu estava com medo, eles também ficariam com medo, Naruto disse para a jovem rica. Achei que se alguém entenderia como esconder o que você está sentindo e outras coisas, seria você. É por isso que estou dizendo a você. Karen mordeu o lábio, sem saber como se aproximar dele. Lidar com coisas assim não era necessariamente o seu forte. No entanto, este era o homem que sempre esteve ao seu lado, mesmo quando ela era questionavelmente uma pirralha com todos ao seu redor. Ela não tinha forças para ficar ao lado dele no campo de batalha contra esse ser Akuma, se o que ela havia ouvido sobre ele e visto com seus próprios olhos fosse alguma indicação. Mas não importa o que acontecesse, ele ainda tinha o apoio dela, e ela se certificaria de que ele soubesse disso da melhor maneira possível. Deslizando para o colo do ninja, Karen passou os braços em volta do pescoço de Naruto e o abraçou o mais forte que pôde, como se ele fosse desaparecer de volta para o lugar de onde veio originalmente. Se ela o deixasse ir. Afastando-se apenas o suficiente, ela beijou seu rosto e deslizou os lábios perto o suficiente de seu ouvido para sussurrar suavemente: se você morrer, investirei em uma maneira de trazê-lo de volta à vida, só para que eu mesma possa matá-lo. Faça isso, você entende? Naruto abraçou a jovem rica de volta, pressionando confortavelmente seus corpos, saboreando o contato próximo. Um sorriso cobriu seu rosto ao pensar em Karen tentando falar duro e ser gentil ao mesmo tempo. Muitas vezes havia um grande conflito entre suas ações e suas palavras. Eu sei que você faria isso. Mas ele não precisava que eles fossem iguais para saber que Karen se importava honestamente. XXX, Hokkaido, Japão, Ilha Rishiri, os olhos de Akuma estavam voltados para o céu quando o sol nasceu. Hoje foi o dia. A noite passada foi a primeira do período de lua cheia. A areia da ampulheta daquele menino havia acabado para se preparar. O que quer que ele tenha inventado no último mês, era melhor que tivesse sido suficiente, ou então sua vida estaria perdida. Ele sobreviveu uma vez quando Akuma soube que seu Shangoku Satsu havia feito contato total. Isso por si só já era bastante excitante. Um desafiante com força suficiente para sobreviver a um ataque que matou todos que ele havia atingido antes, e força suficiente para voltar dele ainda mais forte do que antes. Deve ser isso, Akuma disse para si mesmo, ele não vai me decepcionar. Tenho certeza disso. O menino lutaria. Ele continuaria vindo sem cessar. Seria necessário todo o esforço de Akuma para destruí-lo, e era isso que ele queria. Ele esperava poder finalmente mostrar todos os frutos de suas décadas e décadas de trabalho. Já era tempo. Mais do que qualquer outra coisa antes, Akuma esperava sinceramente não ficar desapontado com este desafio. Pela primeira vez desde que feriu seu irmão covarde e o colocou a 2 metros de profundidade, ele não estava animado para lutar. Agora era ainda mais, porque ao contrário daquele patético pacifista Gouken, o garoto estava totalmente disposto a atacá-lo com intenção de matar. O pensamento foi quase suficiente para fazê-lo sorrir. Quase. Ele esperou até a data combinada. Ele escolheu o campo de batalha que queria. Agora ele só precisava convocar sua presa. XXX na primeira noite de lua cheia, Naruto não dormiu. Ele não poderia. Ele ficou acordado,
sentado no telhado de seu novo apartamento, olhando para a lua vermelha cheia. Uma maldita lua de sangue. Foi quase engraçado pensar nisso depois que Kami lhe contou o que era. De qualquer forma, Naruto acabou ficando acordado até o nascer do sol, olhando para ele com Kami ao seu lado. Nenhum deles disse nada, Naruto estranhamente silencioso. Foi só depois de estar vestido no dia seguinte pronto para colocar as botas no chão que ele percebeu que não tinha ideia de para onde deveria ir. Ele tentou se enganar pensando que o olhar vazio que a linda assassina lhe deu depois de saber dessa informação era apenas sua expressão habitual, mas ele sabia que há muito tempo ela vinha demonstrando mais emoção em seu comportamento. Nesta ocasião em particular, foi tudo por causa dele. Então é claro que ele teve que ligar para alguém com recursos. Felizmente a única pessoa para quem ele teria pensado em ligar já havia feito sentir sua presença. Foi muito conveniente conhecer uma garota com uma frota de veículos luxuosos, que poderia produzir um helicóptero em 10 minutos. O único problema era que, por ser o helicóptero dela, usá-lo estava de acordo com suas regras, e ela não estava disposta a conceder voos sem sua presença. A discussão resultante entre duas forças de teimosia durou tempo suficiente para que o grupo de 3 se transformasse numa multidão de 6. Sakura se sentiu parcialmente responsável por isso e queria ir até o fim por conta própria. Ibuki queria apoiar Naruto do jeito que ele fez por ela quando ela precisou no Brasil, do jeito que ele fez desde o dia em que se conheceram. Batsu só tinha dirigido para se despedir de Naruto antes de partir para a batalha, porque era isso que os manos faziam pelos manos. Com a perda de tempo, todos eventualmente subiram na aeronave, tentando descobrir para onde ir enquanto o comissário de Karen pilotava. Como você não pensa em perguntar onde isso deveria acontecer? Batsu perguntou, balançando a cabeça enquanto sua mão cobria seu rosto. O tempo todo ele estava levando uma surra ajudando Naruto a treinar para um confronto da melhor maneira que podia, e eles nem tinham um local. Deus, como nenhum de nós perguntou a você antes? Porque eles perceberam que com a seriedade que Naruto havia levado tudo em relação ao conflito com Akuma, a fé e o desconforto total com a ideia de tal batalha acontecer os levaram a desistir de perguntar os detalhes. Isso claramente foi um erro. O capuz da roupa de luta de Naruto foi puxado sobre sua cabeça, escondendo o que podia de seu rosto por vergonha. Havia muita coisa acontecendo e essa foi sua defesa. Eu acho que é o suficiente, Ibuki disse, roçando o braço de Naruto com as pontas dos dedos em um gesto reconfortante. Reclamar sobre isso não vai adiantar nada agora. Parte dela esperava que isso fosse um sinal de que não era para acontecer. Que isso não aconteceria. Ela foi a primeira pessoa a encontrar Naruto depois de sua briga original com Akuma, e o que ela viu naquele dia nunca poderia passar despercebido. Ibuki teria ficado bem se isso pudesse se tornar problema de outra pessoa, ou melhor ainda, problema de mais ninguém. Não deveria ser responsabilidade de nenhum ser humano ter que se opor a essa coisa. Ela só tinha visto Akuma uma vez, olhou nos olhos dele uma vez, e mesmo à distância isso foi suficiente. Era impossível imaginar realmente ficar de pé e lutar contra algo como ele. Kami sentou-se e pensou sobre isso antes de perceber que 2 de seu círculo íntimo imediato tinham algo que provou ser muito útil a esse respeito. Não é possível para Naruto ou Sakura senti-lo. Ambos demonstraram esse tipo de habilidade no passado. Foi uma ideia justa, mas não era apropriada neste caso, pois Naruto balançou a cabeça com uma carranca, não de muito longe. Não. A menos que ele esteja realmente projetando isso virando-se para Sakura, todos a viram tentando fechar seus olhos e se concentram na sensação óbvia do Satsui no Adou de Akuma, mas sem sucesso. Também, se fosse tão fácil senti-lo, tenho certeza que ele não teria chegado perto de Sakura-chan. Última vez. Os militares estão investigando o que poderia ter causado tal distúrbio esta manhã. Se você acabou de se juntar a nós, por volta das 10 horas desta manhã, um único caractere foi esculpido na face sudoeste do Monte Hishiri. Não se sabe o que poderia ter criado o símbolo tão rapidamente desaparecido com a mesma rapidez, mas parece ser um sinal. De frente, Shibazaki desligou o noticiário que havia interrompido a estação de rádio comercial que eles estavam ouvindo.
Sem dizer uma palavra, ele se virou no banco e recebeu um aceno de Karin antes de mudar de rumo e levar todos para o norte. Eles teriam que voar além de Hokkaido para chegar àquele lugar. Realmente? Cortaram uma mensagem em uma montanha para fazê-lo se aproximar? Que espalhafatoso! Mas Ilha Hishiri, hein? Bem, pelo menos agora eles sabiam onde deixar Naruto para este pequeno confronto. Esse foi o momento em que tudo pareceu real. O clima dentro do helicóptero parecia tenso, já que quase ninguém parecia querer respirar. A única coisa que cortava o silêncio opressivo dos passageiros era o som das hélices do helicóptero girando. Sem adultos desta vez. Foi tudo culpa deles, ou mais especificamente, de um deles. Em Naruto. As coisas não estavam tão sérias quando eles iriam lutar contra Bison. Então, a batalha com Vega tirou um pouco da tensão, e durante todo o tempo eles cederam aos adultos Guile, Chun-Li e Charlie até o momento em que tudo piorou. As coisas não tinham sido tão sérias contra Mad Gear, já que eles eram apenas uma gangue, liderada por um homem talentoso e de mentalidade militar, mas ainda assim apenas uma gangue. Tudo estava certo em sua casa do leme para aquele conflito. Contra Sete sim, Naruto estava tão bravo, e tudo aconteceu tão rapidamente que não houve tempo para deixar nada penetrar. Agora todos tinham um mês para deixar o desafio de Akuma e as repercussões dele serem absorvidos. Olhando em volta para os rostos caídos das pessoas mais próximas a ele, Naruto fechou os olhos e puxou o capuz para trás, desfazendo a faixa que ele usava há anos. O metal da placa original do protetor de testa estava amassado e arranhado, mas o pano era substituído de vez em quando para mantê-lo em boas condições. Aqui Naruto disse, estendendo a bandana para Sakura, com os olhos arregalados com a implicação de tal gesto, tenho quase certeza de que ela se rasgaria em pedaços e eu a perderia hoje de qualquer maneira. Naruto, Sakura parou de falar quando Naruto avançou e beijou-a suavemente na testa antes de colocar sua bandana nela. Quando ele se afastou dela, ele pôde ver a umidade se acumulando logo atrás de seus olhos. Por que você está me dando isso? Não é a única coisa que você tem em sua casa. Sim. Você não tem usado o branco que ganhou de Ryu ultimamente, então cuide do meu para mim, Naruto disse a ela. Ela provavelmente o perdeu durante sua briga com Akuma, porque ele não havia com ele desde então. Além disso, esta é minha casa. Era a casa dele, e assim como a última que ele teve, não, mais do que Konoha de certa forma, porque ele escolheu aceitar estar como sua, ele lutaria para impedir que alguém arruinasse algo lindo em sua vida. XXX. Algum tempo depois, Hokkaido, Japão, Ilha Hishiri, Akuma ocupou seu tempo sentado na costa rochosa da ilha, com os olhos voltados para o sul, esperando a visão do que ele queria surgindo no horizonte. Ele podia senti-la chegando cada vez mais perto à medida que o dia se arrastava. Aparentemente a mensagem foi recebida. Uma coisa era boa para os fracos deste planeta, no mínimo, eles sabiam como se espalhar. Aparentemente, eles eram tão eficazes nisso que conseguiam avisar pessoas que não deveriam estar lá também. Ryu estava a menos de 6 metros de distância, atrás do mesmo monstro que ele passou anos temendo se tornar. E ainda assim, Akuma não o reconheceu nem por um momento. Não durante quase uma hora após a chegada do guerreiro vestido de branco. Eventualmente, um rosnado baixo e irritado veio do autoproclamado mestre do punho. A mensagem que deixei não foi para seus olhos, filhote. Não há nada para você aqui, nem mesmo o esquecimento em minhas mãos. As mãos de Ryu cerraram-se em suas luvas vermelhas, pois foi necessário um olhar profundamente introspectivo para si mesmo para reunir o que era necessário para sair e confrontar Akuma. Ele não iria simplesmente se virar e sair. Isso é o que você queria, não é? Bem, levante-se para que possamos acabar com isso hoje. Não tenho mais interesse em você, Akuma disse sem rodeios para Ryu. Estou cansado de ter muitas esperanças. Cada vez que você dá um passo à frente com seu poder, você dá 2 passos para trás. Covarde, ele bufou. Com medo de sua própria força. Que valor possível eu poderia encontrar em esmagar você? Então você desafia uma criança. Isso não é criança. Você desafia uma criança, Ryu continuou, não permitindo que o ponto fraco de Akuma o impedisse.
com a intenção de matá-lo e arruinar outra? Você valida seu lugar matando qualquer um que possa mostrar um sinal de promessa antes mesmo que eles possam alcançá-lo. Isto. Akuma não mordeu a isca do questionamento de Ryu sobre sua filosofia de lutador. Perdi a fé neste mundo. Já faz muito tempo desde que tive um teste verdadeiro. Qual é a utilidade de todo o poder que tem em meu comando quando nunca posso usá-lo totalmente? Ele aprimorou seus poderes, entregando-se ao Satsui no Adou, apenas para descobrir que não poderia encontrar ninguém igual a ele no campo de batalha. Lutar contra os fracos é algo em que apenas os fracos teriam prazer. Eu quero o tipo de batalha onde vejo minha vida passar diante dos meus olhos. Quero ver a morte parada bem na minha frente para que eu possa atacá-la. Você nunca será capaz de me trazer tal coisa. Eu vejo isso agora. E Sakura vai. Isso. Está indeciso. Akuma finalmente abriu os olhos para falar sobre o assunto em questão, a luta que eu quero. Não espero dela tão cedo. Basta chamar de investimento no futuro. Além disso, eu já desafiei aquele que sei que me dará o que procuro. Ryu fechou os olhos consternado, pois já sabia o que estava acontecendo. Naruto. Akuma sentiu um salto honesto de excitação em seu coração, pensando no crescimento do jovem desde que ele o aniquilou. Não preciso colocar minha mão no processo de guiá-lo. Ele quer correr risco e vai me enfrentar. Não há dúvida de que ele estará à altura da situação. É simplesmente uma questão de quando. E eu digo, essa hora é agora. E se não fosse, bem, isso seria muito lamentável para ele, não seria? Eu não vou deixar, declarou Ryu. Não havia nenhuma parte dele que pensasse que isso estava certo. Ele não permitiria, não poderia permitir que isso acontecesse enquanto tivesse o poder de tentar impedi-lo, não importa o que aconteça. Você é um tolo. Você não é nem suficiente para um aquecimento, declarou Akuma. Sua fantasia com o desenvolvimento de Ryu já havia passado, então vá. Deixe as massas ignorantes se referirem a você como o melhor do mundo. Como eu disse para você ir, você choramingando, querido. Você não mantém mais meu interesse. Ele concluiu isso batendo com o punho no chão, causando um tremor que sacudiu a costa. Mas Ryu se manteve firme, apenas dando um passo para trás para conseguir algum espaço extra. Você vai dar um soco no chão, mas não vai lutar comigo? O chão raramente revida, só para você saber. Isso resolveu. Ryu sentiu a pressão estagnada do ar ao seu redor aumentar quando Akuma se levantou e lentamente se virou para encarar Ryu. Talvez houvesse algo em toda essa coisa de provocação, afinal? Quem fazia isso o tempo todo e nunca tinha percebido o sentido disso, mas agora. Ele estava começando a ver as aplicações de uma tática tão irritante. Pareceu obter os resultados que ele queria. Então ele sentiu o primeiro soco. Veio sem aviso, e Akuma nem se preocupou em assumir uma postura antes de deslizar até ele como um fantasma e acertá-lo no peito. Ryu mal conseguiu se proteger antes de ser lançado voando. Vá embora, fracote, disse Akuma, observando o corpo de Ryu se chocar contra vários picos rochosos à beira-mar antes de cair na água. Isso lhe serviu bem. Akuma não tinha tempo para tolerar tolos. Ele não apareceu para agradar os egos ou o senso de justiça dos outros. Espere, desde quando o som das hélices do helicóptero estava por perto. Maldito Ryu! Ele o distraiu o suficiente para mascarar a assinatura do menino que se aproximava. No momento em que Akuma percebeu isso, ele havia sido atingido por mais socos do que jamais havia recebido em um momento de sua vida. Uma massa envolvente de shinobi loiros vingativos o atingiu sempre que podiam, sem pensar em suas próprias existências enquanto Akuma os rasgava como papel de seda, dissipando-os e ao resto de seus irmãos. Mas isso nunca acabou. Naruto não desistiu. Cada golpe foi desferido com má intenção. Cada tiro acertado tinha como objetivo quebrar ossos, rasgar carne, machucá-lo o mais rápida e definitivamente possível. A segunda onda de clones, tendo aprendido com sua turma derrotada, até desenhou kunai, pelo pouco bem que o aço feito pelo homem teria em sua pele. Suficiente! Akuma rugiu, queimando seu ki vermelho diabólico, matando o restante das dezenas de clones de Naruto com a violenta descarga inicial.
O homem ficou irritado em uma pequena cratera criada por ele mesmo enquanto identificava a assinatura enfraquecida do perpetrador, parado a 40 metros de distância, completamente fora da linha de fogo. Você. Eu, Naruto disse, sem dar um passo à frente. Em vez disso, ele formou um selo de meio carneiro para não fazer nada além de usar seu próprio chakra. Aos pés de Akuma, o som de dezenas de cobras o alertou, mas não havia nenhuma. Em vez disso, havia etiquetas explosivas enterradas sob os escombros do solo onde os clones de Naruto foram dissipados. Tags que tiveram tempo suficiente para detonar com o tempo que levou para serem detectadas. Opa! Asterisco estrondo. Asterisco explosão resultante foi grande o suficiente para que Naruto tivesse que sair do caminho para não ficar preso dentro de seus limites, e mesmo assim ele ainda sentia o calor escaldante da explosão. Lambendo seus braços nus e o impulso extra indesejado da onda de choque que o conduzia. Ele mais longe. Naruto arrastou os pés até parar no chão rochoso e se virou para olhar os frutos de seu trabalho antes de ser repreendido por isso. Não olhe, idiota! Kyuubi gritou para o cachorro em quem ele estava apostado nesta luta. Você sabe que isso não foi o suficiente. Bata nele com mais força. Ele pontuou isso forçando o chakra suficiente através do selo no corpo de Naruto para envolvê-lo. Já no trabalho, Naruto já havia terminado os selos de mão para seu próximo movimento, disparando balas de chakra de sua garganta com um grito, todas elas fixadas na assinatura de energia de combate, que há muito havia sido estabelecida como de Akuma. A saraivada continuou até que a garganta de Naruto ficou sangrenta em carne viva, a única coisa que o impediu de continuar. Sugando o ar para tentar recuperar o fôlego, um manto de chakra ao seu redor se estabilizou o suficiente para formar uma cauda visível e ondulante atrás dele. Mesmo isso não acabou com ele. Mas espero que isso tenha irritado ou incitado a intensificar as coisas. Um ou outro. Ambos eram igualmente bons. Infelizmente, não seria tão simples conseguir o que queria. E se Naruto não conseguisse o que queria de seu oponente, não havia como ele vencer. Sim, Akuma disse enquanto a poeira ao seu redor baixava. Ele ficou satisfeito com o puro instinto assassino por trás do ataque inicial de Naruto, um ataque de abertura justo. Se é assim que você planeja lutar, ele parou um Rasengan apontado diretamente para seu rosto, quase fazendo contato agarrando o pulso de Naruto. Isso pode valer a pena. Um aperto forte fez com que os ossos do pulso de Naruto se soltassem enquanto seu Rasengan perdia a forma. Rangendo os dentes de dor após o deslocamento, as marcas dos bigodes de Naruto escureceram e engrossaram, enquanto o manto vermelho de energia ao redor de seu corpo crescia em força, borbulhando intensamente. Em sua mão livre, um Rasengan ainda maior se formou, um que Akuma não poderia ter parado, mesmo que tivesse pego o jovem pelo pulso novamente. Odama Rasengan, Great Ball Spiral em série. Naruto acertou Akuma com a técnica enquanto ele bloqueava com seu próprio braço livre, esmagando para baixo e fazendo com que a costa rochosa abaixo dele se quebrasse, enviando-os dois para o oceano. Ele foi capaz de se conter agarrando-se a um penhasco com chakra enquanto pedras e detritos caíam e espirravam na água. Estremecendo com o ferimento, Naruto colocou o pulso de volta no lugar e esperou Akuma emergir. A área danificada queimou intensamente enquanto o chakra fazia seu trabalho de reparar o que restava para consertar. Girando a mão, ele se preparou para o primeiro sinal do inimigo continuar. De baixo, os mares se separaram. Uma explosão roxa de energia voou em Naruto, do tamanho de um 747. Sufocando um suspiro, Naruto subiu o penhasco bem a tempo de evitar ser pego pela mira do assassino de Akuma, Hadouken. Naruto bateu em retirada apressada dos penhascos rochosos, pois eles pareciam perder toda a sua integridade estrutural quando o ataque do Ki passou, desmoronando e desmoronando. Parando na entrada de uma floresta próxima, Naruto se esquivou novamente quando Akuma caiu do céu, batendo o punho no chão e transformando a paisagem em escombros. O homem-monstro se levantou, poeira e pedras caindo de sua mão enquanto ele se dirigia a Naruto. Você aprendeu alguma coisa da última vez que lutamos? Ele disse enquanto observava uma terceira cauda de chakra emergir da capa de Naruto. Esse tipo de poder por si só não será suficiente para nem mesmo arranhar minha carne.
Naruto havia atingido o limite de quão longe ele poderia ir sozinho com segurança. Isso não mudou muito desde a noite em que eles se enfrentaram no Budokan Hall. Ele havia encontrado maneiras de contornar isso, maneiras que ele sentiu a necessidade de explorar rapidamente, mas ele só podia esperar que isso fosse o suficiente para atrair o melhor de Akuma para frente. Eu sei, mas é como um motor. Preciso aquecê-lo, disse Naruto, tentando fingir uma fachada confiante. Não posso simplesmente ir de 0 a 60. Dê-me um segundo. Um sorriso malicioso surgiu no rosto de Akuma com isso, não. Naruto sentiu a pouca sensação de segurança que ele teve sobre a batalha com aquela única palavra, não. Não, Akuma confirmou antes de explicar, estou lutando com você porque acredito que você tem a habilidade de realmente me testar. Que tipo de habilidade isso mostraria se eu deixasse você utilizar seus melhores ataques? Deve funcionar. Cabe a você tentar o seu melhor, e cabe a mim impedi-lo de fazer isso. Quem tiver sucesso vencerá, quem falhar morrerá. Ele queria ver o quão habilidoso Naruto era quando tivesse que trabalhar contra ele. Isso não significava que Akuma lhe concederia liberdades para lhe dar uma vantagem. Um oponente que ele teve que segurar durante toda a luta para garantir um desafio não era ninguém que valesse a pena lutar em primeiro lugar. Os olhos de Naruto se arregalaram quando a última coisa que ele queria que acontecesse começou a ocorrer. Akuma começou a lutar contra ele em seu nível básico de poder. O plano original exigia que Naruto batesse em Akuma o mais forte que pudesse, sempre que pudesse, para forçar Akuma a usar o máximo de poder possível rapidamente na batalha. A suposição era que qualquer pessoa realmente disposta a lutar contra ele o teria alarmado tanto que ele teria retaliado da maneira mais fácil, voltando com mais poder. Golpear com 3 caudas de chakra não foi suficiente. Isso já estava estabelecido. Mas Naruto não teve tempo de dividir o controle e optar pelos 6. Houve uma abertura, onde ele poderia ter derrubado Akuma de surpresa, e ele a aproveitou. Acertar 6 coroas antes de fazer seu movimento teria perdido o elemento surpresa. Ao equilibrar e pesar suas opções no espaço de alguns segundos, ele acertou os tiros livres e abertos em um inimigo negligente, em oposição a energizá-lo e atacá-lo de frente em uma situação que ainda não teria sucesso garantido. Os movimentos de Akuma eram difíceis de acompanhar. Apenas a tentativa fracassada de Naruto de detê-lo, estendendo seus braços de chakra, deu-lhe o aviso de que precisava para se esquivar de um soco direto e esmagador. A força por trás dele foi tão grande que abriu caminho pela floresta depois de errar, derrubando árvores por metros. Naruto evitou o perigo de vários socos e chutes, empurrando-os para longe dele, sem nunca colocar seu corpo no caminho de sua trajetória. Ele aprendeu treinando com quem a maneira como um mestre do estilo pretendia lançar seus ataques físicos, e não havia discípulo desse estilo mais adepto das técnicas corpo a corpo reais do que quem. Ele se aproximou e envolveu Akuma em um abraço de urso de 5 membros, usando seus braços e caudas de chakra para tentar esmagar o corpo de Akuma e queimá-lo com o poderoso e cáustico chakra da capa. A força concentrada de toda a força de Naruto sendo aproveitada em uma área tão pequena fez o chão tremer embaixo deles. Olhando para o rosto do enorme artista marcial, Naruto não viu nenhuma reação, mesmo quando olhou para baixo para olhar de volta para o jovem ninja. Akuma quebrou o aperto, com o que parecia nada mais do que uma flexão de corpo inteiro de seus músculos. Sem um segundo de movimento desperdiçado, Akuma agarrou Naruto pelo rosto e saiu correndo pela floresta, derrubando árvores ao bater seu corpo nos troncos. Naruto cravou suas 3 caudas de chakra no chão para tentar parar Akuma, mas ele só acabou servindo para efetivamente cultivar o chão, já que qualquer velocidade perdida não era significativa suficiente para evitar que as ações do homem o machucassem. Em um dos golpes de Akuma, Naruto se libertou, voando para frente até pousar na frente de Akuma no meio de seu caminho. Avançando, ele o encontrou, com o ombro abaixado, e bateu direto no torso de Akuma. Ele mal se mexeu e Naruto segurou firme por direito próprio. Afundando suas garras no kimono de Akuma, ele então afundou os 2 punhos nos rins. Akuma soltou um grunhido irritado e ergueu o punho, coberto de ki roxo, com a intenção de acertar um soco nas costas de Naruto, quando um poderoso Hadouken azul explodiu em seu rosto.
O ataque surpresa deu a Naruto tempo suficiente para agarrar Akuma com duas de suas caudas de chakra e levantá-lo no ar antes de jogá-lo no chão, usando a terceira cauda para esmagá-lo ainda mais. Antes mesmo de Naruto senti-lo se contorcer, suas caudas o arrastaram pelo chão, trazendo-o de volta por tempo suficiente para ser servido em uma bandeja de prata. Tatsumaki Senpukyaku, perna do redemoinho do tornado. Um ataque muito familiar atingiu Akuma como uma serra circular, o ki do usuário parecendo um raio ao redor de seu corpo. Ele chegou mais rápido do que Naruto imaginou ser possível vindo de alguém que não se chamava Ken, acertando Akuma no centro com a ponta mais dura de seu calcanhar. A boca de Akuma foi forçada a se abrir com o impacto enquanto sangue e bile disparavam de dentro de seu corpo. Como o jogo de Tetherball mais cruel do mundo, Akuma jogava a bola, enquanto as caudas de chakra de Naruto jogavam a corda, só que não havia poste. O contratorpedeiro vestido de preto limpou uma seção inteira da floresta com seu corpo, impulsionado pela força da perna de um homem. Naruto observou Akuma desaparecer em meio ao som violento de árvores quebrando e arrancando do solo antes de se virar para o autor do ataque, Ryu. Ele perguntou, mantendo o controle do delicado equilíbrio sob o qual seu temperamento existia ao usar três caudas. Ryu não era realmente sua pessoa favorita no mundo no momento, mas qualquer porto durante uma tempestade, e havia poucas pessoas que Naruto teria confiado para realmente serem capazes de trazer o barulho contra alguém como Akuma. Se ele estivesse lá para ajudar, mais poder para ele. Metade da blusa de Ryu havia sumido, um lado pendurado em seu ombro. Seu corpo estava coberto de hematomas e cortes devido ao único soco de Akuma que o nocauteou antes mesmo de Naruto chegar. Ele acordou depois de sentir o choque de poder entre os dois e rapidamente se dirigiu para se intrometer no processo. Eu pediria que você deixasse isso comigo, mas duvido que você o fizesse. Já basta virar e fugir. Naruto acenou com a cabeça, feliz por Ryu entender tanto da situação. Se você pretende formar uma equipe, seria ótimo. Não deveria ser tão difícil, disse Ryu no momento em que uma explosão de poder sacudiu os dois à distância. Acredito que isso seria para nós. Dê-me um segundo, disse Naruto, segurando um selo de mão enquanto tentava limpar sua mente e se concentrar. Estarei bem atrás de você. Ryu acreditou nele e seguiu em direção a Akuma, parando quando o encontrou caminhando lentamente em sua direção. A aura vermelha escura ao seu redor queimava com força suficiente para dobrar e tirar as árvores do seu caminho enquanto ele passava por elas. Sem parar de ficar boquiaberto, Ryu correu direto para ele e desferiu socos violentos em Akuma. Ele se esquivou deles e revidou com uma única palma aberta cheia do ki nauseante do Satsui no Adou. Ryu evitou, mas a mão de Akuma atingiu o chão e enviou pedras e sujeira direto para seu corpo, olhos, rosto e tudo. Akuma virou os destroços, e mal conseguindo ver, Ryu se preparou para se defender de um ataque aéreo. Yakigouzan, grande golpe dos 100 demônios. Akuma pousou na frente dele e se abaixou para deslizar direto nas pernas de Ryu, derrubando-o no chão. Seu adversário caiu. Akuma levantou a perna e pisou no rosto de Ryu com o pé calçado com sandália. Ryu o pegou com as mãos, mal conseguindo evitar que Akuma esmagasse sua cavidade torácica. Foi necessária toda a sua força para absorver todo o impacto e salvar sua vida. Seu corpo inteiro afundou no chão quando a sandália de Akuma tocou seu peito. Removendo o pé, Akuma se preparou para dar uma cotovelada em Ryu como se ele fosse uma pilha de tijolos. Pensando rapidamente, Ryu juntou as mãos e disparou um Hadouken no ar pelas costas, errando o rosto de Akuma por centímetros. Usando essa abertura para se levantar, Ryu agarrou Akuma pela gola do kimono. Akuma rapidamente se soltou e virou o jogo, usando a coleira de Ryu para jogá-lo em uma pedra. Enquanto ele era pressionado contra a rocha, Ryu sentiu sua pele começar a sangrar e queimar sob o controle do lutador implacável e sua aura opressiva. Ele simplesmente não conseguia cavar fundo o suficiente. Akuma não estava oferecendo a ele uma oportunidade para realizar seus movimentos favoritos. Akuma conhecia todas as técnicas que Ryu conhecia e poderia utilizá-las com uma vantagem mortal para apoiá-las. Ryu acertou 2 vezes com o elemento surpresa, mas fora isso ele foi neutralizado de forma consistente. Mais 20 anos de seu treinamento de ponta e Ryu ainda não teria certeza de que poderia atingir esse nível.
Estava no mesmo nível, se não além, de Gouken. Isso o envergonhou. Isso fez se sentir mais baixo do que ele jamais imaginou que poderia sentir. Ele veio lutar no lugar de alguém que ele achava que não poderia se defender, apenas para descobrir que sua situação não era melhor. Ele não teve força para derrubar Akuma. Não sozinho. Mas ele não estava sozinho. E foi nesse momento que ele se lembrou desse fato, a força. Um olhar de surpresa foi registrado no rosto de Akuma quando ele sentiu a assinatura de energia de Naruto literalmente dobrar de intensidade em um único momento. Foi o tempo todo que ele teve para registrar essa nova e interessante reviravolta nos acontecimentos enquanto Naruto destruía cada pedaço de folhagem em seu caminho, usando seu aumento de velocidade para aparecer ao lado de Akuma e golpeá-lo com todas as 6 caudas de chakra. Foram 3 a mais do que Akuma tinha visto pela última vez, e embora ele tenha bloqueado o suficiente deles para evitar um golpe real, o impacto fez girar para longe, esculpindo um padrão infinito no chão com os pés enquanto eles permaneciam plantados no chão. Sujeira e grama. No que ele fixou os olhos, ele quase confundiu no início. Um pequeno corpo coberto de energia vermelha e pulsante, os ossos do que parecia ser uma raposa cobrindo o topo de sua cabeça e a parte de trás de seu corpo. Este não era mais um ser humano, mas era tudo Naruto. Foi a coisa mais linda que ele já viu a humanidade produzir. Um ser que claramente só tinha um propósito para existir, destruir tudo que estivesse no caminho e que exigisse sua presença em primeiro lugar. O queixo de Ryu caiu com a visão enquanto ele pressionava as costas contra a rocha contra a qual Akuma o havia batido pela primeira vez. Este foi o nível de poder que Naruto alcançou. O tipo de poder que fez até Akuma parar e prestar atenção. A voz de Naruto saiu distorcida, como se 2 deles estivessem tentando falar do mesmo corpo. Eu te disse, não foi. Ele desapareceu e reapareceu nas costas de Akuma, só me dê um segundo. Com um sorriso no rosto, Akuma se virou para desferir um soco de quebrar ossos, mas tudo o que ele acertou foi a queimadura vermelha da aura de Naruto. Uma cauda de chakra se prendeu ao braço estendido e tentou puxar Akuma, mas ele cerrou os dedos dos pés e manteve o controle no chão. Com um puxão violento, ele arrancou Naruto do chão e o lançou no ar. Deixe-me mostrar a você, disse Akuma, abaixando-se enquanto se preparava para saltar no ar, uma amostra do poder que irá despedaçar os céus. Ele saiu do chão como um foguete, voando em direção a Naruto com o Senpukaiku mais rápido e poderoso que ele já viu. A técnica era instável e só causaria danos graves ao seu alvo. Em vez de focar nas partes rombas do pé e da perna do usuário, ele incorporou a parte da lâmina do pé e a área mais fina e afiada da própria perna. Isso para não falar do impressionante poder de matar por trás disso. Se feito contra um alvo fraco o suficiente, cortaria o que quer que fosse, e não parecia ser forte o suficiente para suportá-lo. Antes que Akuma pudesse ir atrás dele, Naruto o antecipou, jogando todas as suas caudas como uma ferramenta de equilíbrio para se endireitar no ar. As caudas começaram a girar na frente de Naruto, raios vermelhos brilhando em suas pontas. Chakra bruto disparado das caudas, uma reminiscência de uma metralhadora de 6 canos, Jidou Shinkushoku Anabi, Automatic Crimson Fireworks. Akuma soltou um rugido quando foi engolfado por concha após concha de chakra da 9 caudas que destruiu a paisagem ao seu redor. Tiros errados voaram por toda parte, tanto que Ryu teve que se esquivar de alguns. A pedra na qual ele estava encostado se transformou em pedaços de rocha apenas por causa de um punhado deles. Movendo-se direto para o centro do foco de fogo de Naruto, Akuma ergueu-se no ar, liderando com seu punho, seu corpo envolto em ki vermelho, Goshōryuken, grande punho do dragão ascendente. Naruto cortou sua cadência de tiro por tempo suficiente para se impulsionar no ar e evitar o soco que o teria atingido, desaparecendo na fumaça e poeira crescentes. Akuma manobrou seu caminho até o chão rapidamente com o movimento Ashura Senku, e manteve seus sentidos bem abertos ao pousar, sabendo muito bem que Naruto usaria a cobertura para se mover e atacar. Um ponto fraco sempre que o encontrasse. Shinku Hadouken, punho de surto de vácuo. A nuvem de destroços se abriu para abrir caminho para a explosão de energia azul brilhante de Ryu que queimou um rastro no chão enquanto avançava em direção ao seu alvo. Akuma saiu do caminho quando Naruto invadiu, atacando com um golpe de sua garra.
Apesar do erro, causou uma onda perto da costa da ilha. Tentar seguir o movimento com um chute foi uma loucura de Naruto. Akuma pegou a perna de Naruto no ar e girou seu próprio corpo em torno dela antes de cair no chão em cima dela, todo o seu peso e força direcionados diretamente para a rótula de Naruto. Naruto uivou em agonia apenas para Akuma envolver sua mão em torno da boca aberta de Naruto, o Ki pulsando na palma de sua mão, pronto para disparar em sua garganta. Prove o esquecimento, criança. Ryu chutou o rosto de Akuma e o encontrou bloqueado por seu braço livre. O simples ato de repelir o ataque de Ryu o derrubou a 3 metros de distância, onde ele respondeu com um Hadouken. Akuma o golpeou com as costas da mão apenas para sentir dentes afiados afundarem na parte inferior de sua mão, mesmo através das cordas em que os mantinha enrolados. Ele se levantou de Naruto e puxou a mão, perdendo um pedaço disso no processo. As caudas de Naruto o empurraram do chão e rapidamente passaram por cima de sua cabeça, formando o maior Rasengan que qualquer um deles já ouviu fazer, e que Naruto já havia tentado, mirando diretamente em Akuma. Tanto Akuma quanto Ryu se afastaram o máximo possível de Naruto em direções opostas quando o Jutsu atingiu o chão com um rugido gutural. A composição territorial da ilha Hishiri não concordava com esse curso de ação específico. Infelizmente para ele e para todos os outros envolvidos, os responsáveis não estavam exatamente preocupados com as consequências generalizadas dos seus poderes. Fim de capítulo. Até o próximo.